capítulo de número 5, Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 33, Lucas 5, 33, nós vamos ler apenas até o verso de número 39, mas depois vamos olhar de forma sistêmica para o contexto e para as verdades embutidas nesse texto para nós nesse tempo. Acompanhe comigo. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro ou odres, em algumas versões velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Preste muita atenção nesse versículo. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor. O tema da palavra dessa noite é: Deus está transicionando você. O que é uma transição? O que é uma transição? É uma mudança. É uma virada de fase. Transição para o videomaker, aquelas pessoas que trabalham com vídeo, é como eles vão entrar de uma imagem para outra imagem. E aí eles escolhem um tipo de transição. Se vai rodar a imagem, se ela vai apagar e a outra vai acender. Transição, para quem gosta de jogar videogame, é mudar a fase, é vencer a fase e entrar numa fase nova. Transição, para quem mexe com cabelo, cabeleireiro aí, né? Eu lembro que uma época a Camille passou pela transição capilar, não foi, filho? Ela alisou o cabelo, a mãe dela tinha feito essa coisa que passa, fica liso, né? A mulher nunca está satisfeita, a sarará quer ficar lisa, a lisa quer ficar sarará e por aí vai. E aí a cacheada aqui queria ficar com o cabelo liso, ela ficou, a filha olhou, era uma adolescente, falou: mamãe, eu quero também. E ela alisou o cabelo. Com pouco tempo ela disse: eu quero voltar. E aí a cabeleireira falou: existe um processo de transição. Transição, meu irmão, significa que ia começar a nascer cabelinho aqui em cima, cacheadinho, mas as pontas estavam esticadinhas. Você pensa que coisa bonita que não ficou. Transição é um processo. E transição fala de deixar algo para encontrar algo. Existem algumas questões aqui que nós precisamos observar para entender esse processo de transição. Essa igreja está entrando num processo de transição. E esses homens que caminhavam com Jesus estavam vivendo essa transição de forma orgânica, eles estavam caminhando com Jesus todos os dias, e haviam pessoas religiosas que estavam observando a maneira deles se portarem, e eles estavam estranhando. A transição, ela não é vista com bons olhos num primeiro momento. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer a coisa de um jeito diferente. A transição incomoda. Coloca lá, vamos voltar lá no verso 33. E eles lhe disseram, os discípulos de João, olha só, está sendo feito um comparativo. A transição, ela te coloca num lugar onde as pessoas vão começar a comparar você com outras realidades.
Você já ouviu essa conversa assim? Mas todo mundo faz, mas todo mundo vive, mas todo mundo experimenta. Sabe como é que minha mãe respondia a esse tipo de argumento quando eu chegava perto dela? Sabe, né, irmã Eunice? Como é que a senhora respondia os seus filhos quando eles chegavam e falavam: mas mamãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Diga para a pessoa do seu lado: você não é todo mundo. Diga para ele assim: você é único. A transição que Deus vai fazer na sua vida é única, é exclusiva. Deus não faz transições no pacote. Deus, para transicionar esta igreja, Ele primeiro precisa transicionar você. As pessoas estavam dizendo: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Sabe o que eles estavam dizendo? Que esses homens, quando iam jejuar, eles colocavam uma roupa diferente, eles faziam uma cara diferente e saíam para a rua. Quando as pessoas cumprimentavam eles, eles falavam assim: eu estou jejuando, eu estou jejuando, eu estou jejuando. Mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus estavam alegres, entravam nas casas, comiam com os pecadores, comiam com os gentios, estavam anunciando as boas novas do reino. O noivo estava com eles, a presença de Jesus era com eles. Eles não tinham por que demonstrar uma religião que era falsa, que era hipócrita, se eles estavam vivendo ao lado da verdade. E aí as pessoas olharam e falaram: tem alguma coisa errada, porque ele opera milagres, ele é Jesus, ele é o Messias, está sendo chamado de Messias, ele está sendo chamado de mestre, mas ele não faz como os outros fazem. As pessoas vão dizer: tem alguma coisa errada com você, porque você não faz como os outros fazem. Mas Deus está te colocando num tempo novo, numa fase nova, num ambiente novo, numa mentalidade nova, numa perspectiva nova. Há um novo tempo para ser startado por mim e por você nesses dias, e nós precisamos entender o processo de transição. Você está aí, amém? Sabe, Deus não nos chamou para viver as mesmas coisas todos os dias. A Bíblia está recheada de argumentos para falar sobre isso. A Bíblia diz que chovia pão do céu no deserto, quando o povo estava num processo de transição, saindo da escravidão para a terra que manava leite e mel, para Canaã. Eles estavam num processo. Deserto não é lugar de parar definitivamente. Deserto é lugar transitório. Todo dia caía um pãozinho do céu, você só podia comer a porção daquele dia. Você está entendendo isso aqui? Talvez você esteja atravessando um deserto na sua vida, mas Deus vai continuar mandando a porção de pão todo dia. A daquele dia: não, mas eu preciso guardar um pouco de pão para amanhã. O que acontecia quando guardava o maná para outro dia? Ele apodrecia, ele estragava, ele azedava, não dava para comer. Mas milagrosamente, na sexta-feira, podia colher uma porção dobrada, porque no sábado Deus precisava te dar um descanso, Deus precisava te dar um tempo de refrigério. Você consegue entender isso, contextualizar isso, consegue trazer isso para a realidade da sua vida? Consegue entender que se você está atravessando um momento de adversidade, passando por um momento de luta, passando por problemas, por dificuldades, o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo assim: eu estou transicionando você. O texto continua: os discípulos dos fariseus, como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Eles estavam questionando a prática, estavam questionando os costumes, estavam questionando a cultura. Olhe para mim, nem tudo que é cultural é espiritual. Tem coisa que é costume. Você está aí, amém? Tem coisa que é costume. Nós acostumamos, sempre foi feito assim. Aqui sempre fez assim. Aqui sempre fez assim. Conta-se uma história de uma receita que foi passada de mãe para filha, de vó para filha e depois para neta. E essa receita só funcionava, segundo a neta, se fizesse em duas formas. Duas formas.
Ela preparava aquela massa e colocava na forma, e o pão só ficava bom se fizesse com 2 formas. A avó passou para a filha passou para a neta, e para fazer aquele pão, aquela massa dar certo, aquele pão dar certo, tinha que ser com 2 formas. E um dia a neta, indignada, curiosa com aquela questão, poxa, o pão de 2 formas, por que ele só dá certo com 2 formas? Foi perguntar para a avó. E a avó disse assim, eu não sei, minha filha, a tua bisavó fazia com 2 formas, eu fazia com 2 formas, passei para tua mãe fazendo com 2 formas. A bisavó ainda era viva, um dia numa reunião de família, estava lá a velhinha, e a neta curiosa chegou perto, vou aproveitar, bisa, vou aproveitar que a senhora está aqui, e eu preciso perguntar, por que aquele pão só dá certo com 2 formas? E aí a velhinha disse assim, minha filha, a gente era tão pobre, eu não tinha dinheiro para comprar uma forma grande, a gente só tinha 2 formas pequenas, e a medida da massa não cabia numa forma só, e aí eu colocava em 2 formas. Não precisava ser em 2 formas. A circunstância da bisa era uma. A neta podia fazer numa forma só maior. O bolo que só dá certo com 2 formas. Tem que ser com 2 formas. Você consegue enxergar essa realidade em algumas práticas que nós temos? Você vem para a igreja e aqui está tudo pronto, você já sabe como é que começa. Como é que começa o culto? A gente começa o culto aqui, que jeito? Faz uma oração, não é isso? Depois da oração acontece o quê? Louvor. Depois do louvor, oferta. Depois da oferta, uma palavra. Às vezes acontece alguma... tem que orar pelas crianças. Ei, olhe para mim. Você não enjoa, não? Será que se um dia a gente chegar aqui e começar a pregar primeiro e cantar depois? Você está entendendo o que eu estou falando? Todo dia, acorda, levanta, vai trabalhar, volta, almoça, depois sai, volta de novo, volta de noite, está cansado, come alguma coisa, toma um banho, deita, dorme, levanta de manhã, sai para trabalhar, cozinha, varre a casa, limpa o lixo, joga fora, faz tudo igual. Você não cansa, não? Deus está chamando você para sair de um ambiente de mesmices. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe, todo amanhecer tem algo novo para nós. Você não precisa viver das mesmas coisas. Eu não estou dizendo que não é para você ir trabalhar amanhã. Talvez alguém está pensando aqui, uau, amanhã eu nem vou trabalhar. O pastor pregou lá, que é para eu meter o pé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai trabalhar, mas você não vai trabalhar com o peso da rotina, com o peso da mesmice, com o peso de estar fazendo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados. Mas você vai começar a viver coisas novas todos os dias, mesmo num ambiente igual. Jesus vai te visitar, Ele vai te tocar, Ele vai te mover, e você vai entrar lá de manhã e vai perceber que não é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus transicionou você por dentro. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Ele está falando de uma festa de casamento. Eu aprendi uma coisa com o meu apóstolo, jejum a gente faz com Deus. Muitas vezes eu estava num propósito de jejum e eu chegava na casa de algumas pessoas e as pessoas faziam uma mesa. Pastor, vem me visitar, tem uma mesa aí, meu irmão, eu não estou comendo nada disso, porque eu estou jejuando. Fariseu do caramba. Aí uma vez eu cheguei na casa do meu apóstolo, estava num propósito. E aí eu falei com ele, não vou comer, eu estou no propósito, eu estou santão aqui. Ele falou, então deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você estiver em propósito, esteja em propósito com Deus. Se você chegar na casa de alguém, Jesus disse, entre e come o que colocarem na mesa para você comer. Então você come, quando você voltar para a sua casa, você volta para o seu propósito. Como que eu estou te oferecendo na minha mesa? Meu pastor é desses. Eu falei, então o senhor me desculpa, deixa eu comer que eu já estava com vontade mesmo. É disso que esse texto está falando.
Jesus está dizendo que se você está em um ambiente de festa, se você está em um ambiente de bodas, se você está em um ambiente onde está acontecendo um casamento, não tem como você entrar com a cara que aqueles homens andavam no meio da população, com a roupa que eles mudavam a roupa, eles mudavam a cara, e eles diziam, ai, nós estamos nos santificando. Lembra quando Jesus falou acerca daquele homem que batia no peito e falava assim, eu oro, eu dou o dízimo, eu sou o cara, eu sou diferente. Irmãos, preste atenção numa coisa, santidade não tem termômetro. Santidade é medida pelo Deus que escuta a tua oração e som do teu coração, no interior do teu quarto. Vida com Deus não é uma disputa, não é uma corrida de obstáculos, para a gente descobrir quem é o mais santo e quem consegue superar mais lutas. Esses dias a gente estava brincando, alguém disse que Deus só dá lutas para aqueles que Deus quer fazer mais fortes, né? Aí eu falei, Senhor, está me confundindo com o Rambo, com sei lá, Schwarzenegger. Pega mais leve. Mas todo o processo, toda a transição, ela é marcada por lutas, por dificuldades. Mas especialmente por uma mudança de pensamento. A gente tem o hábito de nos satisfazermos em um lugar onde Deus ainda não determinou o que é o final. Deus disse, não é aqui o final para você, é mais à frente. E aí você para ali e fala, pô, mas está tão tranquilo aqui, está tão bom, está tão ok, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, Deus, você não pode olhar para uma das estações e achar que ali é o final. Deus trabalha conosco em estações, então você precisa passar para a próxima estação, passar para a próxima fase, passar para o próximo nível, para o próximo processo, para alcançar o propósito e o destino que Deus tem para a tua vida. E isso é transicionar em fases, e você está entrando em um novo tempo. E aí Jesus, para explicar isso, ele no verso de número 36 vai começar a dizer uma coisa interessante. Ele faz um exemplo. Ele diz assim, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura numa roupa velha. Alguém já fez isso aqui alguma vez? Seja sincero. Às vezes a calça jeans da gente, ela rasga aqui, ó. Ou é só lá em casa que acontece? Ela fica puída. Não é, irmãos? Por causa do atrito da perna aqui. E aí você vai lá, pega um pedacinho de outra calça jeans, lá da canela, de uma calça que você fez bermuda. Ou é só lá em casa que a gente pega a calça jeans e faz bermuda? Pega aquele retalho que sobrou, costura por dentro aqui. Não é assim? E aí usa mais quanto tempo? Dura pouco tempo, porque remendo novo na calça velha, dura pouco tempo. O remendo fica novo, mas a calça em volta começa a rasgar em outro lugar. Aí daqui a pouco você tem que botar outro remendo. Você tem que ficar costurando o remendo novo em roupa velha. Irmãos, não dá para costurar o que Deus quer fazer nesse tempo, numa igreja com a mentalidade de 1900 e Guaraná de rolha. Não dá para costurar o que Deus tem falado para nós, para viver nesse tempo, numa igreja que está com a mentalidade lá atrás. Paulo disse que nós seríamos transformados pela renovação do entendimento. O que é que Paulo estava dizendo para aquelas pessoas? Vocês têm que transicionar a mente. A primeira transição acontece aqui, porque quando ela acontecer aqui, ela vai acontecer no meu casamento. Quando ela acontecer aqui, ela vai acontecer com os meus filhos. Quando ela acontecer aqui, ela vai acontecer na minha casa, na minha vizinhança e fatalmente na minha igreja. Mas eu preciso me dispor a pensar coisas novas. A gente torna santo o que não tem nada de santo. E a gente torna pagão, pecado, aquilo que não é. Hoje de manhã a gente estava aqui e um dos irmãos chegou para a aula. Ele se perdeu, achou que era a aula. E ele veio de bermuda e de boné. Aí ele chegou perto de mim e me chamou. Pastor, o senhor não falou nada comigo, pastor. Falei, mas você não viu os avisos da igreja não, rapaz? Aí eu estou com vergonha. Eu estou de bermuda e de boné. Eu falei, rapaz, fica aí. Por que ele ficou envergonhado? Nós criamos uma cultura.
Você já viu alguém, quando vai falar assim, graças a Deus, e se ele tiver de chapéu, ele tira o chapéu e fala, graças a Deus? É até bonita a postura. Mas Deus está mais interessado num coração reverente do que num boné, num chapéu que se tira. Num hábito costumeiro. Você está aqui comigo, amém? Pelo contrário, na terça-feira nós recebemos uma pessoa, um visitante, que no final do culto chamou a minha pastora ali e ela disse assim, pastores, eu quero ficar nessa igreja, Deus quer fazer uma obra na minha vida e eu vou ficar aqui. Falei, por quê, minha filha? Porque eu vi um irmão ali atrás de bermuda. Ele veio no culto de bermuda. Eu filmei ele disfarçadamente e mandei para o meu marido. Eu falei, olha amor, aqui pode vir de bermuda. Eu achei a igreja para a gente. Vocês estão entendendo que tem alguma coisa errada com a gente? Está errado se eu te obrigar a vir de bermuda. Está errado se eu te obrigar a vir de boné. Está errado se eu te obrigar a vir sem boné. Está errado se eu te obrigar a vir de calça. Mas o que o Espírito Santo que mora no teu coração e te convence do pecado, da justiça e do juízo, o que ele te ensina é que você precisa andar com decência. Porque tem saia, irmãos, e saias. Tem calças e calças. Tem bermudas e bermudas. Tem camisas, blusas e blusas. Sabe o que é isso? Cultura. E nós precisamos entrar num lugar onde essa cultura não vai determinar para nós o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Hoje haviam 3 pessoas embriagadas ali na porta, certamente vindo dessas festas loucas. E elas estavam ali de manhã cedo, embriagadas ali. A gente estava aqui celebrando, tomando café. Uma delas parou na porta. Vocês arrumam um pãozinho para mim? Foi, né? A Fernanda que entrou para pegar um pãozinho para ela. E eu fiquei ali parado olhando e eu pensei, meu Deus. Um monte de crente aqui dentro tomando café. 3 pessoas embriagadas ali, pedindo um pedaço de pão. E aí Deus falou comigo, nós precisamos transicionar esse pensamento. Nós precisamos transicionar essa visão. Nós temos que fazer café para eles. Nós temos que começar a dar o pão que a gente fica farto. O Sânio chegou perto de mim no final do café e falou assim, pastor, nós vamos participar da ceia hoje? Falei, vamos. Ele falou, tem que começar pedindo perdão pelo pecado da gula. Tinha tanta coisa gostosa. E alguém passou lá na porta, embriagado, com fome, dizendo, você arruma um pãozinho para mim? E eu não estou falando de pão. Você consegue entender? Talvez eu esteja falando do pão da vida, que a gente tornou ele uma, me foge a palavra agora, mas uma coisa só nossa, sabe? Uma propriedade só nossa, uma commodity, talvez essa seja a melhor palavra, só nossa. O nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso clã, a nossa igrejinha da parede preta, os nossos pastores, o nosso café. É tempo de transicionarmos uma visão arcaica para uma visão nova, que inclui pessoas que vão entrar por aquelas portas, ou melhor, pessoas que vão ser buscadas do lado de fora daquelas portas. Nós faremos cafés que vão atingir essas pessoas. Nós seremos pessoas que vão levar para essas pessoas a realidade que a cultura até hoje não deixou a gente fazer. A nossa cultura evangélica, a nossa cultura gospel, o nosso crenticismo religioso. Vire para alguém perto de você e diga, Deus está transicionando você.
Ninguém tira um pedaço de roupa nova e coloca na roupa velha. Se fizer, vai estragar a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajusta à velha. Ele também vai dizer, ninguém põe vinho novo em odre velho. O odre é uma garrafa feita de couro. Ele é preparado e quando se tem o odre novo, se coloca ali o vinho novo, que na verdade é o suco de uva antes da fermentação. Porque esse couro novo, ele suporta a fermentação, que vai aumentar. Vocês já viram as pessoas fazerem aqui aquele coisa de vinho de jabuticaba? Vocês já viram como é que funciona? Eles colocam lá no litro, não é assim? E fecha. O que acontece com aquele litro quando está na hora de você tirar? Por causa da fermentação, e está estufado por causa da fermentação. Agora, se você pega um odre velho, um odre ressecado, se você pega essa vasilha de couro ressecada e coloca nela um vinho novo, ela não suporta o processo, ela não suporta a transição, ela vai rasgar, ela vai estragar. Odre velho serve para outra coisa, mas não serve para receber vinho novo. O que Deus está dizendo para nós? Que para transicionarmos o pensamento, transicionarmos a visão, transicionarmos a igreja, nós precisamos renovar o odre, renovar a vasilha que vai receber o vinho. Não pode fazer desse jeito. O vinho novo arrebentará a vasilha e derramará, e a vasilha se estragará, não só a vasilha, mas vai se perder a vasilha e vai se perder o vinho. Numa transição onde as coisas não se ajustam, nem se transiciona e nem se muda a visão. Perde o que está aqui, perde o que está ali. 38. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, em odres novos. Deixa eu dizer uma coisa. Deus tem um vinho novo para esse tempo. Porque você tem sinais de uma transição na sua vida. Denise teve esse insight de orar por nós, porque cada família pastoral vivendo uma luta diferente. Quem está passando por luta aqui? Levante a mão. Luta, dificuldade, aperto, enfermidade. Levanta a mão, seja sincero. Deus está transicionando você. A gente celebra o aniversário, mas eu não sei qual é a sensação de vocês, pastores. Fabi, o pequenininho ali talvez nem entenda isso, mas a gente, né, que já está assim, mais para frente, a sensação que dá é que a gente perdeu um ano e não que a gente ganhou mais um. Pastor Emerson sempre comenta isso. Renato, eu já estou na metade do caminho. Vamos fazer quase 50 anos. Ele é mais velho um pouquinho do que eu. E o que a gente fez até aqui? E talvez não conseguimos avançar. Por quê? Porque a gente não transicionou o pensamento, não transicionou a visão, não transicionou o entendimento. Não, eu não estou dizendo de um Deus novo, eu não estou dizendo de uma igreja nova, eu não estou falando de conceitos e princípios novos, mas eu estou falando de uma visão nova. Sabe, irmãos, eu enxergava bem sem isso aqui. Eu olho vocês aí de boa, eu leio uma placa lá do outro lado da rua, mas se eu olhar a Bíblia aqui, não vai. Talvez a sua visão do panorâmico ainda seja boa, mas aquilo que Deus tem colocado perto de você, para você enxergar, você não está conseguindo. Você precisa de nova visão. Consegue entender a minha metáfora? Talvez você precise de um entendimento novo. O padrão que foi estabelecido para você não funcionou. Deus tem um padrão novo para falar as mesmas coisas, estabelecer os mesmos princípios, para ativar uma igreja que vai ganhar a cidade. Nós não podemos ser um clubinho evangélico aqui, dentro dessas paredes pretas, satisfeitos e acostumados, mas precisamos entender que se há um vinho novo para Ibatiba, ele precisa começar a ser derramado aqui na minha vida, na minha casa, para chegar até a nossa cidade. E se a minha mente mudar, a cidade vai mudar. Mas eu preciso ajustar a visão, ó. Senão não dou conta de ler, não dou conta de perceber e nem de entender.
Ao contrário, o vinho novo deve ser colocado num odre novo. 39, concluindo. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que é mais gostoso de usar? Um sapato velho ou um sapato novo? O que é mais gostoso? O velho. Minha esposa me deu esse tênis novo. Bacana, né? Branquinho, do jeito que eu queria. E ela aí, gostou, amor? Eu falei, demais, meu bem. Só que eu não vi a hora de chegar em casa e tirar ele do pé. Estava dirigindo com ele e errando os pedais do carro. Aí botei o velhinho e falei, não, esse aqui que é bom, ó, que coisa maravilhosa. O velho se acostumou, se adaptou a você, se adaptou ao seu pé. Oi, que delícia. Quando estraga aquela sandalinha, esses dias a Carla tinha uma sandalinha lá que era o segundo pé dela, e quando estragou, foi até uma irmã aqui da igreja que deu para ela de presente, quando estragou, eu falei, meu amor, você não tem vergonha não. Chegou perto da irmã, falou, olha irmã, pode me dar outra, essa aqui. Olha lá, está rasgando, está estourando, e pior que a irmã deu. Deus quer colocar sapatos novos nos nossos pés. Esses também, talvez, depois de algum tempo, vão começar a se adaptar e a gente vai começar a entender por que tem que usar esses sapatos novos. Mas calçar sapatos novos demanda jogar os velhos fora. Você entende isso, querido? Talvez algumas pessoas vão preferir ficar de sapato velho. Mas o que Deus tem para mim, para você, para essa igreja, nesse tempo, é um tênis novo. Talvez um pouco desconfortável, mas que vai ser o tênis que vai levar a gente para a visão que Deus tem para essa igreja nesse tempo. Fique de pé no seu lugar. É interessante demais porque o capítulo 6, se você passar para frente aí, vai acontecer uma outra quebra de cultura. Certo sábado, e havia uma cultura de que no sábado ninguém fazia nada. Enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Os caras estavam andando de um lugar para o outro, começaram a pegar ali alguns grãos e comer alguma coisa. E aí, alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Aí Jesus quebra outro paradigma. Jesus responde, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, da propiciação, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Jesus estava falando, é mais importante